Fala pessoal, tudo jóia? Paulo Gentil aqui de volta para conversar com vocês sobre terapia de reposição de testosterona, ou mais especificamente o famoso TRT. Então hoje a gente vai entender algumas coisas importantes, né? E aí, eu já falei anteriormente, né, sobre a questão de que natural é a fonte da juventude, explicando algumas estratégias, e mesmo assim, né, muitas pessoas olham esse vídeo e falam, poxa, mas eu tomei testosterona e me senti muito bem, eu faço apenas uma reposição, eu tomo doses pequenas. Então hoje eu vou conversar sobre isso, trazer informações sobre as pessoas que estão sob essa terapia e pessoas que pensam em fazer essa terapia devido aos relatos de muitos benefícios que vem obtendo. E aí, antes de eu prosseguir nesse conteúdo, eu aviso que eu vou deixar na descrição do vídeo os artigos e o link para vocês lerem os artigos, porque alguns deles estão disponíveis gratuitamente. Então, para facilitar a sua vida, você vai clicar no link, vai abrir uma outra janela, tá? E eles estão em inglês, mas se você não entender inglês, os navegadores têm tradutores que fazem um bom serviço, tá? Então você pode confirmar as informações que eu estou falando tranquilamente lendo os artigos. A outra coisa que eu vou deixar de sugestão é que eu tenho um canal de aulas chamado Nerdflix, e nesse canal de aula eu tenho várias aulas sobre hormônio, explicando, né, sobre a história, o uso dos esteroides anabolizantes. Eu também tenho aulas sobre hipertrofia, sobre fatores que influenciam ou não influenciam. Então, se você é estudante ou profissional da área da saúde, eu acho muito bacana você entrar, porque você pode emitir certificado e é apenas R$ 24,90 por mês. Então, aí são aulas de verdade, aulas mais longas, tá bom? E lá também tem muito artigo científico, muita coisa interessante. Sobre o vídeo de hoje, eu sempre peço para vocês não esquecerem, né, de deixarem um like no vídeo, de colocarem para seguir o canal e também de ativar as notificações, porque aí, sempre que eu postar coisas novas, você vai ser avisado, tá bom? Então segue a vinheta e a gente conversa já já. Então vamos nessa, né, pessoal? Por que eu resolvi falar sobre isso? Gente, porque nesse vídeo, né, que eu falei anteriormente, que é sobre a questão do natural é a fonte da juventude, eu expliquei sobre a deficiência de testosterona, eu expliquei claramente que a testosterona não cai de maneira relevante com o avanço da idade. Então, clinicamente, a quantidade de pessoas que precisariam de testosterona seria relativamente baixa. Só que nesse mesmo vídeo eu explico que historicamente está havendo uma queda na testosterona média dos homens e de repente isso pode justificar que as pessoas façam terapias de reposição de testosterona. No entanto, isso seria uma especulação muito grande. E aí, o que eu estou vendo hoje é uma quantidade enorme de pessoas fazendo o famoso TRT, ou repondo testosterona. E isso é assustador. Por quê? Porque, segundo as principais organizações de saúde do mundo, tá? Olha aí a fotinha, né? Dos posicionamentos dessas associações que têm essencialmente pessoas dos Estados Unidos, associações que têm mais pessoas da Europa, poxa, gente do Imperial College, eles falam o seguinte: essa terapia de reposição de testosterona, ela só é indicada em casos de hipogonadismo. E o hipogonadismo, ele vem quando existe uma combinação de sintomas clínicos com níveis baixos de testosterona. E isso é estimado a afetar entre 2 a 3% dos homens. Então, de cada 100 homens, 2 vão ter esse problema. Só que, o que está acontecendo é que, basicamente, tem pessoas que estão indo em determinados médicos e todo homem que vai lá acaba recebendo testosterona. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer para evoluir nessa conversa é fazer uma explicação do que é reposição, o que é uma terapia de reposição, que é colocar de volta algo que foi perdido até alcançar a normalidade, e abuso de drogas. Então, a reposição, ela só se justifica quando tiver diagnóstico e ele for confirmado por exame laboratorial. E aí, qual é a questão? Quais seriam esses sintomas? As principais sociedades de endocrinologia do mundo, que eu falei para vocês sobre posicionamento, eles classificam esses sintomas em sintomas muito mais específicos ou sintomas pouco
específicos. Os sintomas mais específicos são ginecomastia, né, que quando o homem adquire aquele peito similar ao da mulher, aumento da incidência de disfunção erétil, diminuição do libido, diminuição das ereções espontâneas, diminuição dos pelos corporais, diminuição da massa óssea e fogachos. Esses são mais específicos. Existem uns que são menos específicos. E os menos específicos são redução na massa muscular, aumento da gordura corporal, alteração no humor, diminuição da capacidade de concentração, distúrbios no sono, astenia e anemia leve. Anemia leve, né, normocrônica ou normocítica. Se a pessoa tiver os sintomas, principalmente os sintomas mais específicos, ela pode fazer uma dosagem, uma testagem dos seus níveis de testosterona. E os níveis normais no homem normalmente ficam entre 300 e 1.000 nanogramas por decilitro. Só que esses níveis não basta você fazer um exame. Eles precisam ser confirmados por pelo menos 2 exames em dias separados. Então, se ele der baixo, você vai ter que repetir em outro dia, pela manhã, em outra situação. Então, pessoal, eu quero que vocês entendam o seguinte: se você está com dificuldade de ganhar músculo, não é que você está perdendo músculo. Se você está com dificuldade de perder gordura, não quer dizer que você esteja engordando, você está com dificuldade de perder ou desanimado, isso não é um sintoma específico. Isso não é um sintoma específico, ele é pouco específico, porque isso é muito comum. Muitas coisas podem causar isso. E tomar bomba não deveria ser a primeira coisa que você vai fazer, porque existem estratégias para você ganhar músculo, para você perder gordura e para você melhorar a sua vitalidade, que são muito mais eficientes e seguras do que tomar bomba. E lembrando que apenas 2 a 3% dos homens possuem hipogonadismo. Então, gente, presta atenção. Mesmo que sua testosterona seja baixa, isso não quer dizer que seja hipogonadismo. Ela pode ter uma causa secundária. Você pode ter outros problemas que estão causando a sua testosterona ficar em níveis mais baixos. Então, gente, eu sinto informar. Mas se você tem sintomas não específicos, né? E pior ainda, se os seus níveis de testosterona estão acima de 300 nanogramas por decilitro e ainda assim você está tomando testosterona, você não está fazendo nenhum tipo de reposição, porque não há por que colocar de volta algo que está na sua normalidade. O que você está fazendo é tomar bomba. E quando você toma bomba, você tem resultado muito aparente. Eu já falei aqui, né, sobre o quanto você ganha de massa muscular e perde de gordura, né? E tem outro vídeo muito bacana em que eu falo sobre a questão da relação dose dependente. Quanto mais você toma, mais resultado você tem em termos de ganho de força, ganho de massa muscular e perda de gordura, inclusive sem treinar. Então, isso não vai acontecer se você repuser. Quando você volta para a normalidade, você não tem nenhum grande benefício nesse sentido. Isso já foi amplamente estudado. Você vai ter benefício quando você tomar muito. Só que quando você sobe disso, né, quando você sai da normalidade, vem os efeitos colaterais. Por exemplo, a chance de você morrer precocemente aumenta 2 a 3 vezes. Eu tenho um vídeo mostrando que a chance de você morrer precocemente tomando testosterona sem ter necessidade clínica, ela é similar a um fumante, ela é similar a um alcoólatra, ela é maior do que a de um obeso, porque a testosterona em doses maiores vai trazer aumento de risco de problema cardiovascular, vai trazer aumento de risco de alguns problemas, como alguns tipos de câncer, e você ainda pode se tornar um dependente químico. É isso mesmo. Eu falei sobre a questão das alterações da testosterona no cérebro e o poder de você se tornar viciado quando você toma esteroide anabolizante, né? A testosterona, os seus derivados, é maior do que você tomar álcool, ele é maior do que o da maconha, ele é maior que o da cocaína e, pasmem, ele é maior do que o da heroína. Então, o esteroide anabolizante, ele te torna, sim, um viciado em drogas. E a probabilidade disso acontecer é maior do que com as drogas conhecidas.
E olha só, pessoal, eu sei que vai ter gente falando, não, mas é super segura a terapia de reposição de testosterona, porque tem um estudo, né, publicado no New England Journal of Medicine, que verificou isso. Pessoal, são várias coisas que vocês precisam entender sobre esse estudo, tá? Esse estudo aqui é um estudo excelente, inclusive um dos autores dele, né, o primeiro autor dele é o Shalander Bazin, que ele é autor também do posicionamento que fala sobre para quem a testosterona deve ser reposta. Então olha a contradição, o nego pega o cara, né, que é o primeiro autor do estudo, que segundo eles dizem que a testosterona é segura, mas esse cara também é o primeiro autor do guideline que diz que você não deve sair por aí dando testosterona para todo mundo. E esse estudo, ele é interessante, né, porque é um estudo muito bom, publicado num periódico fortíssimo da medicina, e ele pegou uma quantidade muito grande de homens, né, eram 5.246 homens com 45 a 80 anos que tinham hipogonadismo. E esses caras receberam uma terapia de reposição. Isso agora que você precisa entender. Eu falei para vocês que a testosterona normal do homem fica ali entre 300, né, nanogramas por decilitro e 1.000. E eles tomaram testosterona em gel suficiente para manter entre 350 e 750. Então, se você dá uma olhada aqui nesse gráfico, você vai ver que a testosterona dos caras ficou baixa. Não ficou em 1.000, acima de 1.000. Você vê, a testosterona ficou baixa. Então eles queriam saber que se numa pessoa que tem risco cardiovascular, valeria a pena você fazer uma reposição de testosterona. Entende? Porque a reposição de testosterona não é isenta de risco, como nenhum tratamento é isento de risco. Qualquer remédio que você vai tomar, o médico pesa o custo-benefício. Poxa, o benefício que ele vai trazer é maior ou menor do que o custo? E o que os autores falam nesse estudo? A deficiência de testosterona não é causa de morte. Entende? Ninguém morre por ter baixa testosterona. Então, se porventura eu aumentar o risco de uma pessoa morrer dando testosterona para ela, a terapia não faz nenhum sentido. Tipo, ah não, eu tô mais feliz. Tá, mas você vai morrer mais cedo, né? Se eu der cocaína para você, você fica mais feliz, mas sua saúde vai pro espaço. E apesar do estudo mostrar que os eventos cardiovasculares fatais não foram diferentes, então entenda, é o contrário de dizer que a testosterona protege o coração dos caras. Foi a mesma coisa. Tá? Tomar ou não tomar testosterona para quem tinha hipogonadismo. Então a testosterona não preveniu problemas do coração. Ela apenas não aumentou. No entanto, o que vocês precisam entender? O percentual de pessoas que precisaram de intervenção médica devido a uma arritmia foi 57% maior em pessoas que fizeram a reposição de testosterona, voltando para a normalidade. A fibrilação atrial, o risco de fibrilação atrial foi 46% maior em quem repôs testosterona. As lesões renais foram 53% mais prevalentes em quem tomou testosterona. Então, mesmo no caso da reposição, se você tem deficiência, existem algumas coisas que aparecem com mais facilidade. Então, pensando no risco, Paulo, mas foram eventos não fatais. Ok, mas precisaram de intervenção, foram problemas que têm um potencial de causar, se não a morte, pelo menos algumas limitações funcionais. Então não é para todo mundo sair tomando, tá? Primeiro, se você não tem sintomas específicos, você nem precisaria fazer exame. Nem precisaria fazer exame. Pô, o cara não tá com ginecomastia, não tá caindo pelo, a massa muscular não tá desabando, sabe? Poxa vida, pra que vai fazer exame? Porque aí vai chegar o picareta e vai dizer, olha, seu exame é até 400, mas vai ficar melhor se subir. Vai ficar melhor o quê? Se ele tirar do fisiológico, você tem resultado, mas você tem os problemas. E vocês perceberam que o tempo todo eu falei dos níveis dos homens, porque a mulher não repõe testosterona. Eu já falei isso a um vídeo antigo. Porque os exames para medir testosterona que são usados comercialmente, eles nem têm a sensibilidade. Porque eles só têm a sensibilidade para captar níveis acima de 100 nanogramas por decilitro. E as mulheres, no geral, elas têm de 30 para baixo. Então, uma mulher não repõe testosterona, porque uma mulher nunca teve testosterona em níveis relevantes. O que essa mulher está fazendo, é o que eu já expliquei, está tomando bomba. Então, meus queridos, isso aqui não é opinião pessoal. Eu simplesmente
simplesmente reforço. Eu trouxe dados de estudos, de sociedades médicas e pesquisas científicas. Se você quiser confirmar, você vai lá, vai na descrição do vídeo e olha os artigos. E aí eu aproveito que você está indo na descrição do vídeo e digo que se você quiser apoiar o meu trabalho e se tornar membro, poxa, porque eu vim aqui para falar a verdade, compartilhar conhecimento científico. Então, de repente, né, eu falei do Nerdflix, que tem muitas aulas, que é muito bom para quem é estudante ou profissional da saúde, apenas R$ 24,90 por mês, mas de repente você é de outra área e você fala, não, eu quero apenas tirar minhas dúvidas e ter acesso aos conteúdos exclusivos, né, que são mais direcionados para mim. Aí você pode se tornar membro do canal. Nesse caso, as assinaturas começam em apenas R$ 4,99. E como eu disse, você vai ter conteúdo exclusivo e eu vou me comprometer a tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Então reflitam sobre essa questão da testosterona, compartilhem com o máximo de pessoas que vocês puderem e aquilo que eu digo, mantenham-se inteligentes e mantenham-se saudáveis. Até a próxima!